Oi, gente. Recentemente eu tenho visto que eu ganhei muitos seguidores por aqui. Então, se você não me conhece, prazer. Meu nome é Agatha Sara Martins Lisboa. E eu vim falar depois de quase 2 meses, porque eu acho que eu preciso falar. E o motivo de eu ainda estar com tantos seguidores é esse vídeo. Porque a partir do momento em que eu publicar, se ele chegar em algum lugar eu não sei, mas eu vou tentar. Depois que eu publicar esse vídeo, eu vou privar o meu Instagram novamente. Ele já era privado. O motivo de eu ter aberto ele foi porque eu estou trabalhando com produtos naturais e queria compartilhar com as pessoas, queria que as pessoas conhecessem. Então o Instagram público seria um pouco mais fácil de alcançar pessoas. Mas no dia em que aconteceu o que aconteceu, que se você também não sabe, eu perdi a minha mãe no dia 12 de dezembro de 2024 por um ato de covardia de um ser que não dá nem pra chamar de pessoa. E desde então eu tenho procurado palavras pra falar sobre isso, porque eu sinto que eu preciso falar. Mas eu quero começar esse vídeo primeiramente agradecendo as pessoas, todas as pessoas que compareceram no velório e no enterro da minha mãe, o carinho, todas as mensagens que eu recebi, que a minha família recebeu. A gente pôde sentir um pouco do carinho que as pessoas tiveram por ela, do quanto a passagem dela na vida das pessoas foi importante. E para esclarecer algumas coisas também, principalmente isso. Porque na hora você não tem cabeça para discutir com certas pessoas que são completamente idiotas na internet. Então agora eu vim aqui falar das pessoas que estavam no Facebook, aqui mesmo no Instagram, compartilhando notícias que não eram verdade, porque a minha mãe não merece isso. Tinham pessoas publicando no Facebook que não era para as pessoas julgarem o que aconteceu, porque eles não sabiam o que estava passando no relacionamento da minha mãe. Então tá, você sabia? Você sabia o que estava acontecendo? Por que você não ajudou? Por que você não chamou a polícia? Por que você não denunciou? Será que você sabia mesmo? Ou você só estava no bar enchendo a cara? Ou você estava se escondendo atrás de um perfil fake para postar essas coisas porque não tem coragem de falar para as pessoas? Ou será que você escutou uma ou outra historinha por aí e já foi falar merda na internet? Será que você realmente conhecia? E também, olha que ponto. Não dá para julgar, mas então você apoia esse tipo de atitude? Então quer dizer que se um relacionamento estiver ruim, estiver sendo tóxico, é válido a pessoa fazer isso? É válido um ser desse tirar a vida de outra pessoa? Eu acho que você quis dizer isso, né? Outras pessoas idiotas também estavam comentando que minha mãe estava com outra pessoa. Foi por isso que ele fez isso. Porque ela estava traindo ele. Primeiramente, minha mãe nunca precisou de homem na vida dela. Ela sempre foi uma mulher muito segura de si, muito batalhadora, sempre correu atrás do que quis. E no passado ela viveu um relacionamento difícil com o meu pai. Mas tinham pessoas por aí que estavam falando que ela tinha voltado com o meu pai, que isso, que aquilo. E por isso que aconteceu o que aconteceu. Eu quero que vocês parem um minuto e pensem o quão idiota é esse comentário.
O quanto as pessoas conseguem julgar tanto os outros, mas ajudar ninguém ajuda. Eu quero que vocês saibam que teve uma pessoa próxima nossa que disse uma verdade e eu vou falar ela aqui. O que aconteceu com a minha mãe foi culpa também de grande parte das pessoas dessa cidade. Por ficar fazendo picuinha que não sabia. Por ficar enchendo a cabeça daquele ser, ao invés de ajudar, não. Chegava lá e ficava na picuinha. Porque eu vi ela em tal lugar, porque eu vi ela fazendo tal coisa. Por que vocês não deixam a pessoa em paz? Por que vocês não conseguem deixar as pessoas viver a vida depois que terminam um relacionamento? Por que isso? Por que é tão difícil para vocês deixar a vida das pessoas em paz? Então eu digo que se você fez picuinha da minha mãe para esse ser, se você inventou histórias que você sabe que você inventou, você também é culpado. Ou culpada. Porque as pessoas não conseguem medir a língua. Para falar da vida dos outros é tão fácil. Agora vai ajudar. Depois do que houve, teve várias pessoas que chegaram pro meu pai, principalmente, e falaram: pois é, mas meio que ele já estava planejando fazer isso. Se você sabia, por que você não contou? Por que não chegou pra mim, não chegou pra alguém da minha família? Porque minha família é muito grande. Pra qualquer pessoa. E falou isso. Não porque briga de marido e mulher não se mete a colher. Não porque eu não queria me envolver. Você deve se envolver. Quando a questão chega no ponto de ameaçar a vida de outra pessoa, você deve sim se envolver. Foda-se. Fizesse uma denúncia anônima. Aí quando chega a ponto disso, de uma tragédia enorme dessa, vem falar que já sabia. Vem falar que escutou aí, que ele já tinha falado. Coisas horríveis, aliás. Então, outra coisa que eu peço pra vocês agora, parem de falar sobre isso. Parem de chegar no meu pai, parem de chegar em mim, na minha avó principalmente, e relembrar tudo o que aconteceu. Porque se vocês acham que a gente esqueceu, a gente não esqueceu. A gente vive isso todo dia. Porque para as outras pessoas a vida seguiu. Mas pra mim, e pro meu pai, pra minha avó não seguiu. Para várias pessoas eu sei que tá doendo, tá sendo difícil, mas vocês não fazem ideia do que é. Toda semana ter que mexer com documentos dela, ter que ir na advogada para conversar sobre o que ela deixou, sobre o que ela não deixou, sobre os direitos, sobre as minhas irmãs, sobre os bens, tudo. Vocês não têm noção do quanto dói. Porque cada vez que a gente tem que comentar, que a gente tem que pegar nesses papéis, volta tudo aquilo. E a dor só aumenta. Então, se você não tem nada de bom pra falar, não fala. Se você quiser chegar e falar uma história do que aconteceu antes, simplesmente não fala. Porque a gente não quer saber. A gente não quer saber se eles brigavam, se ela chegou aí atrás dele em algum lugar, se ele fez isso, se ela fez aquilo. Porque eu sou filha dela. E eu não sabia de metade. Então vocês acham que é fácil pra mim ouvir esse povaréu todo falar o que falam? E saber que eu não pude fazer nada pra ajudar? Saber que ela escondeu muita coisa de mim, da minha família, porque ela queria proteger a gente, porque ela tava com medo que isso chegasse a esse ponto. Porque ela sabia o psicopata que tava. Ah, mas você sabia então por que não separou? Ah, mas né, você tava nessa situação, então por que não largou dele antes? Vocês já passaram por um relacionamento tóxico, onde a pessoa te ameaçava toda vez que você tentava terminar, ameaçava a tua família, os teus filhos, tudo? Porque era isso que acontecia. E eu fiquei sabendo depois. Eu já sabia de várias coisas.
Mas minha mãe nunca chegou a entrar em detalhes, nunca falou nada nesse nível pra mim. Mas eu tinha certeza que ele ameaçava ela. E vocês acham que é fácil pra mim ficar ouvindo tanto de comentário e tantas pessoas horríveis chegar e falar assim, nossa, pois é, tal dia a gente soube que aconteceu isso. A gente não quer saber. Não quer. Porque já não basta a dor de a gente ter que viver todo dia sabendo que ela não vai mais voltar. Ainda tem que conviver com pessoa chata, chegando e falando isso e falando aquilo. Então, por favor, cala a boca. Se você não tem nada pra falar, cala a boca. Porque a gente revive isso todo dia, a gente não precisa que você lembre. Mas que isso fique claro que não é pra todo mundo, tá? Mas essas pessoas que foram cúmplices nessa parte sabem que é pra elas. Sabem que fazer picuinha, que ficar inventando historinha, falando que minha mãe tava de volta com meu pai, falando que isso e que aquilo. Sim, no dia da final ela tava com a gente, eu tava junto. No dia da final do Juventude, ela foi pra casa do meu pai, sim, porque ela queria se divertir, porque ela queria beber junto com a filha dela, conversar, dar risada, coisa que ela tava se privando de fazer. Ela não saía de casa porque ela tinha medo. Ela tinha medo dele ir atrás e fazer alguma coisa comigo ou com ela. Ela tava se privando de tanta coisa. Ela não tava vivendo, porque ela tava o tempo todo com medo. E quando aconteceu, ela tava falando comigo. Eu tava aqui em casa, era uma quinta-feira, o dia da formatura da minha irmã. E a gente tava conversando desde cedo sobre o que a gente ia fazer depois. Ah, vamos pro Porto. A gente tava combinando de ir pro Porto. Fazia tempo que a gente não ia, a gente queria muito ir pra lá, se divertir. Mas aí, logo um pouco antes de tudo, ela me mandou um áudio falando, viu, vamos ficar por casa. Eu ainda não tô afim de sair, não quero dar motivo. Não precisou nem ela sair de casa. Não precisou ela tá bebendo em algum lugar, conversando. Precisou ela ir ali, só fazer a unha. Então não precisou ela sair de casa pra ir festejar em algum lugar. Ela tava com medo. E isso leva ao ponto de que há uns dias atrás ele tinha destruído várias coisas da casa. Ele tinha sequestrado a minha irmã, porque pra mim é um sequestro, tô nem aí se é pai. A minha mãe tava lutando pela guarda da minha irmã e simplesmente ele chegou na escola, pegou a minha irmã, sumiu. Foi na casa da minha irmã, da minha mãe, e destruiu 2 televisões, destruiu a geladeira, destruiu o carro. E quando a minha mãe foi na delegacia, por que eles já não prenderam? Por que a justiça é assim? Por que tem que esperar chegar nesse ponto para eles poderem fazer alguma coisa? Não consigo entender isso. Ela tava com medo. Ela foi atrás. Ela pediu a medida protetiva e do que adiantou? Então, sabe, esse vídeo também é um apelo de socorro para a justiça de hoje em dia. Por que continuam matando a gente? Por que continuam fazendo tanta atrocidade com as mulheres e parece que ninguém liga? Cadê a justiça? Porque ela pediu ajuda, ela tava com medo. Vocês não têm noção do que era chegar na casa da minha mãe e abrir o portão e ela já tá na porta, com uma cara de assustada, com a cara branca, porque ela não sabia quem tava ali. Então vocês têm noção do desespero que é pra uma filha ver isso? Uma das últimas vezes a gente foi lá pra conversar, tomar um vinho, eu cheguei, ela tava desesperada. E você não precisa falar que tá desesperado, você só vê na cara da pessoa. Toda vez que alguém abria o portão, ela ficava com medo. Então, por que quando uma mulher vai atrás de justiça, vai atrás de medida protetiva, por que
vocês não fazem nada? Por que não prendem a pessoa? Porque se a pessoa chega a ponto de fazer o que ela fez e destruir metade da casa da minha mãe, dos bens que ela batalhou a vida toda pra comprar, porque ele não ajudava em bosta nenhuma dentro daquela casa. Nunca ajudou merda nenhuma, nunca fez nada. Era um folgado, vagabundo. Por quê? Que se a pessoa faz isso, vocês acham mesmo que ele não vai ter coragem de fazer algo pior? E ainda não fazem nada pra impedir que isso aconteça. É revoltante isso. Então eu sei que vocês têm todo um estudo, que vocês trabalham bem, que vocês se formaram pra isso. Mas eu acho que quando a mulher pede uma medida protetiva, por que vocês já não prendem o cara? Porque se ela tá fazendo isso, ele não vai parar. Ele não vai simplesmente falar assim, nossa, não, uma medida protetiva, eu não posso chegar perto dela. Por quê? O que a polícia vai fazer? O que a justiça vai fazer? Sabe, pelo menos deixar um dia na cadeia. Não sei, puxa o histórico. Porque pessoas que conhecem sabiam do histórico. Aí volta aquela questão, nossa, mas... Então, se sabia, por que tua mãe... Quando minha mãe se separou, ela tava num momento frágil. E por mais que essas coisas são difíceis, as pessoas conseguem se mascarar. Conseguem fingir ser quem não é. Eu nunca consegui acreditar nessa tal mudança, eu nunca consegui acreditar, mas eu me esforçava pela minha mãe. E a partir do momento que ela ficou grávida, eu me esforçava muito pela minha irmã. Mas nunca consegui aceitar que ela tava feliz porque não tava. E eu falava várias vezes, vai viver, saia, você merece. E ela continuava ali e eu não sabia o porquê. Era por isso. Ela tava com vergonha de falar pras pessoas, ela tava com vergonha de chegar na frente de um policial e falar assim, ele me bateu, ele me desmaiou. Porque todo mundo sempre teve uma visão da minha mãe numa mulher forte e poderosa que nunca se rebaixaria a isso. Mas a partir do momento em que a pessoa consegue manipular a tua cabeça, fazer coisas que você não acha que faria, você fica numa cadeia, num relacionamento tóxico. Então eu peço, por favor, para que antes de vocês começarem a julgar e antes de vocês começarem a falar, ah, mas é só terminar, é só fazer isso, é só denunciar. Pense que ela tinha 2 filhas dentro da casa que tinha uma visão diferente dessa pessoa. Que uma era filha. Então, assim, não é simples. Porque ela mesma achou que jamais passaria por isso. Então, não tem como medir o medo que ela tava, não tem como falar pra vocês o quanto foi doloroso esses últimos meses. Que eu não dormia, eu ficava o tempo todo preocupada, porque eu sabia que ele ia fazer alguma coisa. Então esse é um pedido de por favor, façam alguma coisa quando as mulheres forem atrás de vocês, porque é um apelo de uma filha que perdeu tudo. Porque a minha mãe é tudo pra mim. E eu sinceramente ainda tô perdida, eu não sei o que fazer, eu não sei como que eu vou seguir. E estudando a espiritualidade eu sei que isso não é bom pra ela. Porque enquanto a gente estiver nessa bolha de raiva, de tristeza, ela já é um ser de luz infinito, maravilhoso. Então ela não tem permissão para chegar perto de mim, por eu estar assim. Só que também é difícil demais seguir. E eu também queria falar sobre uma das pessoas mais maravilhosas da minha vida, que desde sempre tá comigo. E a melhor amiga da minha mãe, Dalvane, maravilhosa.
ela veio tão triste, tão decepcionada, porque muitas pessoas falaram que iam deixar de usufruir do trabalho dela, que iam deixar de ir no salão dela por conta do que aconteceu. Gente, vamos ser assim, abrir a mente. Isso aqui, o que ela tem a ver com o que aconteceu? Sabe? Vocês não são maturos o suficiente para entender que ela tentou fazer o que ela pôde. Eu sei, porque ela amava minha mãe tanto quanto eu. E é assim, hipocrisia demais de vocês achar que ela não fez nada. Se fosse qualquer outra mulher, ela iria tentar ajudar. Gente, era minha mãe. É óbvio que ela tentou. Então, assim, o que eu peço é um pouquinho mais de consideração, tá? Com uma mulher que também muito batalhadora, que criou tudo que ela tem ali sozinha, desde o começo, batalhando, lutando atrás das coisas dela, para simplesmente as pessoas chegarem e falarem que não vai mais, porque não sei o quê. Cara, tipo, tá, eu entendo que algumas pessoas realmente não têm a mente aberta, realmente não entendem que o que aconteceu lá foi uma enorme tragédia. E tinha gente que perguntou se ela ainda ia atender no dia. Gente, o que vocês têm na cabeça? Sabe? Agora o quê? Ela ia ficar ali atendendo as dondocas que precisavam fazer cabelo, fazer unha, no meio de uma tragédia? Sinceramente, isso foi uma coisa que eu não esperava. Então, assim, tem certas pessoas que não dá. Que realmente... A Dalvânia é um ser humano maravilhoso. É um ser de luz incrível. A minha mãe amava ela. E eu tenho certeza que essas pessoas que ficaram com medo de frequentar lá, achando que o quê? Ficou mal assombrado agora? Gente, eu tenho que rir pra não chorar da cara de vocês, sinceramente. Mas era isso que eu queria falar nessa questão, que eu quero que vocês tenham em mente que a minha mãe não é o que aconteceu com ela. Porque ela era maravilhosa demais para as pessoas ficarem só com essa imagem dela na cabeça. Esse vídeo ficou muito longo porque são muitos pontos que eu queria falar. E eu nem sei se eu falei todos, mas se isso chegar em algum lugar, mulheres, por favor, ao primeiro ato de covardia dos homens, que você tá se relacionando com alguém, o primeiro ato, se levantar a mão, se gritar, por favor, fujam. Por favor, não fiquem, não engravidem, não fiquem num relacionamento achando que o filho vai mudar. Não, por favor, procurem ajuda antes de tudo acontecer. Porque, infelizmente, não vai ser o último caso. E eles têm essa coragem. Eles têm essa covardia de fazer o que fazem. É um conselho que eu dou de uma filha que perdeu a melhor amiga, a melhor mãe, a melhor avó, que esse mundo já viu. Não foi perdido só a minha mãe, foi perdida uma filha, uma irmã, uma tia, uma prima, uma amiga, uma mulher maravilhosa que foi de uma forma tão cruel. E a gente queria muito, muito mesmo que isso não fosse repetido. Mas não deu nem um mês e se repetiu. Porque é triste demais ver essa situação, gente. E só quem passou que entende a dor que é. Então, mais uma vez, eu venho aqui repetir pra vocês. Mulheres, por favor, conheçam muito bem a pessoa que vocês vão se relacionar. O futuro marido de vocês, o futuro namorado. Porque as pessoas fingem ser quem não é. E no pior momento que a gente descobre.
A minha mãe não merecia isso que aconteceu com ela. Nenhuma mulher merece. Então você aí que fez picuinha sobre minha mãe, que foi lá falar no ouvido daquele ser, você também tem culpa. Você que podia ajudar e não ajudou, porque não se mete em briga de marido e mulher. Se mete sim. Quando é questão de vida ou morte, se mete sim. Eu me sinto culpada por não poder ajudar. Eu sei que muitas pessoas se sentem culpadas da minha família. E isso não vai passar, gente. Não é hoje nem amanhã. Então as pessoas que chegam na gente e começam a falar essas coisas desnecessárias, a gente peça encarecidamente que parem, tá? A minha mãe vai ser sempre lembrada como um ser maravilhoso, lindo, que ela era linda, tanto por fora quanto por dentro, com o sorriso mais maravilhoso do mundo. E ela sempre vai ser lembrada assim. Ela não é o que aconteceu com ela. E as pessoas que já estão por aí falando que eu já tô usando o carro da minha mãe, que eu já tô usando as roupas dela, sim, eu estou. Porque tudo, absolutamente tudo que minha mãe conquistou era para as filhas dela. Ela sempre falou isso. O sonho dela era abrir um negócio para mim tocar, para depois deixar para Pietra, para depois deixar para Maia e assim, para as filhas das filhas, para as netas, porque era o sonho dela manter a vida das filhas muito bem encaminhada. Então, eu sei que já tem pessoas falando que, porque só, sabe, tipo, a maldade das pessoas é incrível. Eu não ligo se você tá falando que eu tô dirigindo o carro da minha mãe, se eu tô usando as roupas delas, eu tô. Usar as roupas da minha mãe faz eu me sentir próxima dela. E eu sei que eventualmente alguma coisa ia chegar pra mim se ela ainda estivesse aqui, porque todo mês ela fazia uma limpa no guarda-roupa, todo mês ela vinha trazer roupa pra mim. Então, sim, eu vou usar, porque é o que me faz sentir próxima dela. E a gente tá passando por muita coisa agora. E o mínimo de conforto que eu encontro é estando perto das coisas dela na casa. Porque eu achei que ia ser doloroso, mas é reconfortante pra mim. De alguma forma é. Então, se você tá preocupada demais com a minha vida, com o que eu tô postando nos stories, com o fato de que eu não sou católica, eu não sou evangélica, com o fato de que eu não vou na igreja, com o fato de que, porque agora eu tô mostrando o meu verdadeiro eu tô sim, porque a minha mãe me apoiou desde o começo em tudo o que eu faço, e eu não vou ter vergonha de ser quem eu sou. Eu amo a natureza, eu sou conectada demais, a minha igreja é a natureza. Ficar com os pés no chão, abraçar uma árvore, ficar no meio do mato, e ela amava isso também. Então, eu não ligo, porque eu sei que ela tá feliz e ela tá orgulhosa de mim, de onde quer que ela esteja, porque ela sempre falou que eu nunca devia me envergonhar de quem eu era. Então, se você tá preocupada demais com a minha vida, sobre o que eu tô postando ultimamente, vai lavar um banheiro, sabe? Vai cuidar da tua vida. Eu esperei todo esse tempo pra falar, porque eu não tinha condições. Eu não sabia ao certo o que falar, porque eu tava muito brava, eu sinto muita raiva, eu sinto tristeza todos os dias. É difícil sair de casa, é difícil conversar com as pessoas, e eu tenho que sempre aparentar tá bem, porque as minhas filhas são a minha força, é por elas agora tudo. E eu sei que minha mãe não iria querer que eu parasse a minha vida, ela não ia querer que eu ficasse numa bolha de tristeza. E aos poucos a gente vai se reerguer, mas se as pessoas me veem na rua sorrindo, andando de carro que seja, e acham que eu superei, então vocês jamais vão saber a dor que eu tô passando. Todo dia eu levanto e vejo a foto dela. E eu ainda não consigo acreditar que eu só vou poder ver ela por foto. E se os homens estiverem vendo esse vídeo, as mulheres não são suas propriedades. Nenhuma mulher é. Todos nós somos livres para fazer o que quiser, para ir e vir. Então, se uma mulher realmente quiser terminar, deixa ela.
Se você acha que ela não vai ser mais feliz, então tá bom, deixa ela viver, tá? Porque vocês não são os reis do mundo. Já acabou essa era, entendeu? Então se você aí se acha um machão porque tá traindo mulher, porque faz questão de ir em zona, gastar tudo o dinheiro, enquanto a mulher tá lá em casa, cuidando dos seus filhos, dando de comer, comprando roupa, porque eu aposto que nenhum homem sabe o quanto que vale um macacão de bebê, um calção de criança. Mas pra bancar de machão, eles são bons. Pra terminar esse vídeo, eu quero pedir de coração pra vocês que compartilhem. Se chegar em algum lugar, se chegar em alguma mulher que precisa, em alguma família que acha que tá acontecendo a mesma coisa, por favor, peçam ajuda, ajudem. Aproveitem o máximo que vocês podem da família de vocês. Aproveitem cada minuto com a mãe, com o pai, com os avós, com os tios, com as tias, com os primos, porque vocês nunca sabem o que pode acontecer. Eu aproveitei muito e ainda assim não foi o suficiente. Eu perdi meu primo, uma pessoa que também era de luz, uma pessoa parceira, feliz, que não tinha um dia ruim. E eu jamais imaginei que eu perderia minha mãe. Então, por favor, se vocês acham que tem alguém passando por essa situação da família, não sendo da família, ajudem. Vocês podem salvar a vida de alguém.